Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, aqui vamos falar de Vasco da Gama, de seleção brasileira também, porque nós estamos aí no domingo, né? Domingo de eleições e os votos acontecendo, o pinga-pinga dos votos, mas a gente não vai se meter nisso, não. Vamos falar do Vasco, vamos trazer alguns pontos da entrevista do Rafael Paiva, até porque a gente está tirando, que a gente julga ter sido o mais importante que ele falou. Quero mandar aqueles abraços que eu estava prometendo. Ó, a listinha está aqui, né? De abraço, graças a Deus, quase 200 comentários a última vez que eu vi no nosso último vídeo, que eu postei de madrugada, porque a entrevista coletiva do Vasco terminou quase que de madrugada. Então, vou falar sobre isso, vou falar sobre o Puma Rodrigues convocado e vamos falar de outros temas importantes também que você gosta de saber. A próxima rodada do Brasileirão, a Copa do Brasil, enfim. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, está passando tudo aqui embaixo, você não paga nada, o Wellington Campos FC, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho, fazer a gente crescer, estamos crescendo com a sua força. Cara, eu fico tão feliz, emocionado quando eu vou a São Januário. Primeiro eu amo ir a São Januário fazer jogo. Depois é o contato com a galera do Vasco. Os torcedores lá no restaurante, né, do seu Arthur, junto lá com o Fabiano, com os garçons fantásticos, maravilhosos, lá o restaurante do Almirante, além da boa comida. As pessoas vêm falar com a gente, vêm pedir para tirar fotos, vêm conversar, que querem informações. Nossa, muito legal. Então, a todos vocês, que fica difícil guardar os nomes, eu precisaria anotar, isso aí é um erro meu, eu vou passar a anotar os nomes para mandar um abraço aqui, mas entendam que eu me sinto muito feliz e muito honrado. Pode chegar, me viu, me reconheceu, pode vir, que eu vou falar, que eu vou abraçar, quer fazer uma foto, a gente faz, não tem problema, tá? Porque o sucesso do canal não sou eu, é o Vasco da Gama e você, torcedor, e você, amigo, que nos acompanha, que dá credibilidade ao nosso canal, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente vem com um monte de informações para vocês. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então vamos lá. O Vasco jogou muito mal. O Vasco fez talvez uma das piores partidas sob o comando do Rafael Paiva. Ele explicou na coletiva que precisava rodar o elenco, tem jogador mais desgastado, tem jogador que ele precisava observar, como o Máximo Domingues, né? Que para muitas pessoas não foi tão bem assim. Ele explicou, o Rafael Paiva, que ele sentia um pouco o jogo, o estilo brasileiro, que é diferente do estilo europeu, e ele falou da importância do Vasco ter que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Falou até de alguns números, de alguma sequência, mas agora o Vasco deixou de vencer quando todos esperavam uma vitória em cima da equipe do Juventude. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder, 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né? Principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né? Onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo. É um campeonato pesadíssimo. E a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo, né? E continuar brigando lá na frente. A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora, né? E o que a gente precisa é voltar a pontuar. Não tem muito o que fazer, é clareza que temos que jogar para ganhar, mas é um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo e não está fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa buscar os pontos aí para a gente fugir logo do que a gente tem que fugir e pensar para cima o que a gente tem que fazer. Tem muita gente cobrando a volta do Paulinho e também a volta do Jair. A gente chegou a noticiar aqui que o Jair viajou, inclusive, para Belo Horizonte com a delegação,
já que o Vasco foi jogar com o Cruzeiro e já ficou para jogar com o Atlético, então o Jair foi com o grupo para treinar, e o técnico vascaíno, né, ele fala agora para a gente dessas questões, das dificuldades que o Vasco encontrou na partida contra o Juventude e das voltas de Paulinho e de Jair, nos atualizando sobre esse tema. A gente tentou ter mais jogadores por dentro, né, para a gente tentar controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola. A entrada do Maxim é um jogador que controla bem o ritmo do jogo. Acho que a gente não conseguiu, como gostaria, né, controlar o jogo de novo. O Juventude não deixou a gente jogar, né, pressionou o tempo todo, causou muita dificuldade para a gente, mas a gente esperava controlar um pouco mais o jogo com a posse para os jogadores que a gente tinha, né? Payet, Maxi, Hugo, Esforza, e a gente não conseguiu controlar como gostaria, né? Tivemos dificuldade para transitar para frente, e o fato de ter tomado o gol muito cedo também tirou um pouco a nossa paciência, né? Nossa tranquilidade de tentar construir, e tudo isso acarretou da gente não ter o controle que a gente gostaria, né? A respeito do Jair e Paulinho, Jair já está num processo mais adiantado, já está treinando com o grupo, né? Muito tempo parado, baixo o ritmo de jogo, mas a gente tem que ver essa semana que a gente vai ter de trabalho para ver se ele já pode ser, pelo menos numa relação, pensar em colocar ele numa minutagem mais baixa, né? Paulinho ainda está no processo de transição, não volta tão já, mas a gente sabe que o Jair é um jogador que a qualquer momento pode aparecer aí na relação. Muita gente quer saber sobre Payet e Coutinho, né? Eles podem jogar juntos? Eu fiz essa pergunta para o técnico Rafael Paiva. Antes, ele já deu uma pincelada nesse assunto e falou até da expulsão do Souza. Eu fiquei tão triste com a expulsão do Souza. Primeiro, a dedicação dele, esperou a oportunidade e jogou apenas 3 minutos. Fala aí do Payet e do Coutinho, meu querido Rafael Paiva. Aí, Coutinho, a gente sempre fala aqui, né? Não temos tecnicamente tomada de decisão, são dois jogadores muito acima da média. A gente não consegue um cenário tranquilo para colocar os dois juntos, né? O Vasco a gente não tem tranquilidade há muito tempo nesse sentido. Acho que nenhuma equipe, pelo menos a grande maioria, não tem também. Mas eu acho que em algum momento os dois vão jogar, né? A gente tem que pontuar muitas coisas. Em algum momento a gente pensou que esse jogo também poderia, se o jogo tivesse mais a nosso favor, de entrar o Coutinho e manter o Payet em campo, mas é aquilo, o jogo passa em algum momento por muitas transições, né? Daí às vezes a bola não passa por dentro como a gente gostaria, com controle do jogo, e daí não vale a pena ter os dois, né? Se for um jogo de transição, um jogo pelo corredor lateral, a gente ainda não consegue ver que os dois, nesse sentido, nessa forma de jogar, possam produzir tanto e defensivamente para transitar também, mas em algum momento os dois bem, a gente sabe que pode fazer diferença, né? A respeito do Souza, eu acho que ele perdeu um pouco o timing ali, né? Foi o excesso de vontade, e tomou o cartão vermelho. Eu pelo menos não revi o lance ainda, mas ele já falou ali que acha que foi, realmente perdeu o timing ali, e foi um pouco mais forte do que deveria, e faz parte de um jogo tenso como esse. A gente tem que saber que isso pode acontecer, mas tenho certeza, é um jogador experiente e vai dar a volta por cima rápido aí. E no finalzinho da entrevista eu perguntei para o Rafael Paiva, os dois podem jogar juntos? Payet e Coutinho, Dimitri Payet e Felipe Coutinho podem jogar juntos com a camisa do Vasco da Gama? A resposta dele é essa aqui, ó. Pode, não tenho dúvida que pode. É o que mais a gente quer também. Eu acho que em algum momento tá próximo esse momento dos dois jogarem juntos, né? A expectativa é muito alta, inclusive nossa. Acho que principalmente Coutinho, que era uma preocupação grande nossa, ele tá conseguindo se adaptar rápido, tem jogado num bom nível, hoje conseguiu entrar. Fazia muito tempo, acho que o Coutinho não jogava 3 jogos seguidos, então a gente conseguiu fazer ele jogar ali. Acho que ele está cada vez mais confiante, e eu acho que daqui a pouco os dois vão jogar junto. A gente espera que dê muito certo e eles não saiam mais. Então, o técnico Rafael Paiva, é lógico que eles podem jogar juntos, e ele está aguardando, assim que os dois estiverem
né, nas melhores condições físicas e técnicas, ele vai colocar os dois no time do Vasco da Gama. É um desejo, um sonho de muita gente, do nosso comentarista aqui da Tupi, o Heraldo Leite, inclusive ele falou dessa possibilidade, mas às vezes um está melhor fisicamente, o outro está pior e vice-versa, e agora então o Rafael Paiva aguardando esses dois jogadores aí. Puma Rodrigues foi convocado para a seleção uruguaia. A seleção uruguaia joga na sexta, dia 11, com o Peru, lá em Lima, e depois em casa com o Equador, no dia 15. O Uruguai, que está bem colocado nas eliminatórias, nesse exato momento, é o terceiro colocado. A Argentina tem 18 pontos, a Colômbia tem 16, o Uruguai tem 15, Equador tem 11, Brasil e Venezuela com 10 pontos. E já que eu falei da seleção do Brasil, 5 jogadores, até o momento que a gente grava este vídeo, já foram cortados. O Vinícius Júnior, ele tem uma lesão cervical, e o Andréas Pereira foi convocado para o lugar dele, jogador do Fulham. A gente havia falado sobre o Everton, goleiro do Palmeiras, chamado para o lugar do Alisson, que se machucou no sábado no campeonato inglês. O Beraldo no lugar do Bremer. O Bremer vai passar por uma cirurgia de joelho, não volta tão cedo à seleção brasileira, e o Beraldo é o companheiro do Marquinhos no Paris Saint-Germain. O Alex Telles do Botafogo, que vem para o lugar do Guilherme Arana, do Atlético, lesionado. E agora foi o Fabrício Bruno, que foi convocado hoje para o lugar do Éder Militão. Éder Militão, também com lesão muscular, fica fora da seleção brasileira. 30ª rodada do Campeonato Nacional, depois das datas FIFA, quarta-feira, dia 16 de outubro, vão jogar São Paulo e Vasco, esse jogo 9h45 da noite, esse jogo é em Campinas, não é no Morumbi, tem um evento no Morumbi, esse jogo é em Campinas. Na quinta-feira, dia 17 de outubro, 8 da noite, tem o Fla-Flu. Na sexta, dia 18 de outubro, 20 horas, tem Botafogo e Criciúma, esse jogo será no Maracanã. Tem evento também lá no estádio Newton Santos. O Botafogo lidera com 60 pontos, o Palmeiras tem 57, o Fortaleza tem 55, com um jogo a menos, o Flamengo é o quarto com 51 pontos. O Vasco é o nono com 37 pontos e o Fluminense é o 16º com 30 pontos. Está ameaçado aí, precisa vencer o tricolor para sair dessa zona aí. A CBF mantém a tabela da Copa do Brasil para sábado, dia 19 de outubro, 18h30. Vasco e Atlético em São Januário, o jogo da volta. Em Belo Horizonte foi 2-1 para o Galo. E no domingo, dia 20, Corinthians e Flamengo. Esse jogo às 4 da tarde, no jogo aqui do Rio, Flamengo ganhou de 1-0. Vamos aos abraços, então? Comente aí, deixe o seu nome, a sua cidade, o seu bairro. Tá, gente? Que eu gosto de falar o nome da cidade. É legal a gente saber para onde estamos falando, qual a cidade está chegando. Então, não esqueça, quando fizer o comentário no nosso vídeo, de deixar o nome da sua cidade. Deixa eu abraçar o Jader Sampaio, o Alexandre Paiva, que está lá em Itaperuna, o Rosalvo Jesus, Paulo Germano, o Washington Monteiro, o Geraldo Moreira, o Paulo César, sempre participando com a gente lá de Bom Jesus de Itabapuana, o Marcão Monteiro, o Vitor Melo Dias, Jorge Martins, o Norival Ferreira, o João Carlos, quem mais aqui? O Francinelson Barbosa, o Gagarin Alves, o Nelson Cordeiro, quem mais aqui? O Cláudio Lopes, ele está em Guarapari, no Espírito Santo. Geraldo Moreira, o Benedito Alves, a Mariângela Guimarães, o Tiago Santos, Cláudio Ferreira Brito, Rômulo Carvalho, Carlos Alberto Reis também nos acompanhando, Jorge Lemos, João Basílio, Flávio Castro, Carlos Alberto Santos e o Edmilson Chaves são alguns dos assinantes, né, do nosso canal, inscritos do nosso canal, que a gente está mandando aquele abraço, pedindo mais comentários nesse vídeo aqui,
que você achou da palavra aí do técnico Rafael Paiva, das notícias da seleção brasileira, enfim, quero a sua opinião e comente aqui conosco e mande o nome da sua cidade também. Mas eu sou do Rio de Janeiro, Wellington, deixa o nome do seu bairro para a gente registrar de qual bairro você está falando também. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não. E vai dar aquela força no nosso trabalho, como sempre. Estamos precisando demais do seu apoio, da sua inscrição. E pega esse link, joga para outras pessoas, bota no grupo do Zap Zap que você participa e você vai estar ajudando o Wellington Campos FC. Muito obrigado. Fiquem com Deus, uma grande semana para todos. Tchau, Brasil.